que agora eu finalmente vou cumprir com uma coisa que eu prometi há alguns meses, quando eu fiz esse vídeo que está aqui nos cards, ensinando como fazer um GIF 3D para você utilizar no Instagram. Só que como a gente sabe, o Instagram é muito burocrático, a gente precisaria passar pelo crivo do gif.com e a gente não conseguiu. Eu não consegui, tentei, mas eles criam muitos problemas, né, muitos imbróglios ali. Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, ó, que seria de fato, literalmente um filtro para Instagram, para você não ficar dependente do gif.com. E ele fica indexado ao Instagram da mesma forma. Você pode fazer isso aqui, mandar para o seu cliente, mandar via link, vocês vão entender tudo isso nesse vídeo. Então fica até o final aqui, se inscreve aqui no canal, beleza? E compartilhe com seus amigos que têm interesse de, por exemplo, utilizar isso aqui para trabalhar. Vou ensinar aqui para vocês uma profissão, onde vocês vão aprender a mexer com isso. Todos os programas que eu vou utilizar podem ou não ser gratuitos. Eu vou utilizar o Illustrator, que não é gratuito, só que vocês podem utilizar o Inkscape para fazer a mesma coisa que eu vou estar ensinando aqui. Então, eu vou dividir ele em 5 partes, onde cada uma das partes eu vou estar ensinando. Primeiro, a preparar esse arquivo. A gente vai preparar ele em formato SVG, para depois passar ele lá no Blender. Depois, a gente vai entrar no Facebook Spark, que é onde a gente vai criar ali nosso ambiente com o nosso arquivo, né? Depois, a gente vai incluir texturas e outras funções, como giro, toque e outras coisas. Por fim, a gente vai conseguir disponibilizar esse arquivo e depois a gente vai upar ele no Instagram, que aí depois da aprovação, né, ali depois de alguns dias, o Instagram libera pra gente utilizar esse filtro aqui e o seu cliente vai poder utilizar ele, ou você também, enfim. Então é uma coisa que eu tô devendo para vocês, vou ensinar aqui nesse vídeo, tá? Então fica até o final. A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar a nossa logo em curvas. O que seria transformar em curvas? É você criar o vetor da sua logo. Não tem como eu ensinar a como você utilizar essas ferramentas especificamente, porque eu preciso te mostrar o passo a passo. Isso aqui não é um curso. Então, se você tem dúvida em como você vai criar um vetor da sua logo, pesquisa no Google como criar vetor da logo ou como vetorizar uma logo, que você vai entender. A ideia, a princípio, é você conseguir deixar o menor número possível de camadas. Porque, nesse caso, aqui a gente tem 2 camadas, mas só para vocês terem ideia, eu vou abrir aqui para vocês aquela logo anterior que eu mostrei para vocês, e ela tem diversas camadas, tá? A gente vem aqui, ó, nessa parte de função de camadas, e você consegue perceber que tudo isso aqui é camada, 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 porque elas estão separadas aqui. Só que o que eu precisei fazer? E aí você tem que pensar por essa lógica na hora que você for criar o seu arquivo lá, você vai entender quando a gente chegar no Blender. Todas essas informações, elas precisam estar separadas. Você não pode ter nada de uma mesma cor encostando em nada da mesma cor. É um pouco complexo de explicar, mas basicamente eu precisei fazer isso aqui para vetorizar essa logo em volta aqui da palavra mega, tá vendo? Se eu venho aqui na logo original, deixa eu só desagrupar aqui que vocês vão entender. Se eu tiro aqui a palavra mega, o original é isso aqui, ele tem isso. Eu precisei vetorizar a logo de forma que ela ficasse dessa forma aqui para mim, solta. Se vocês acham que eu devo fazer um vídeo só explicando como fazer isso aqui, comenta aqui embaixo, porque isso aqui vai depender de um vídeo só para isso, tá? Mas a gente vai passar essa etapa para frente, porque a maioria das pessoas que assistirem isso já vão saber fazer isso aqui, porque tá ali ligado na questão de criação de logo. Você consegue fazer isso tanto no Illustrator, quanto no Inkscape, quanto qualquer outro CorelDRAW, beleza? Eu vou fazer aqui da minha logo, porque aquele lá eu já fiz, eu ia ensinar a fazer aquele, mas porém como eu acabei tendo que usar ele para aprender a criar, eu vou fazer no meu aqui, tá bom? A gente vai dividir ele em 2 camadas, que serão as 2 camadas que eu vou usar. A primeira coisa que a gente vai fazer é exportar este artboard aqui, ó, no formato SVG. O formato SVG é um formato de curva que ele fica disponível para a web. Ele forma um arquivo extremamente compacto, ele tem um tamanho muito pequeno, mas é dessa forma que a gente consegue levar ele lá para dentro do Blender. Você vem em File, Export, Export As, tá bom? Tá aqui a nossa pasta, SVG, use artboard, no meu caso aqui é o artboard 4, tá bom? Export. Aí essas informações aqui, a principal que você precisa se atentar é a fonte tem que estar SVG, imagens preserve. O restante deixa como tá, ok. Beleza, ele salvou aqui pra gente em SVG, vou mostrar pra vocês.
E vocês vão entender o porquê que na hora de você criar lá o seu vetor, é importante que você tenha o menor número possível de camadas. Porque isso vai influenciar lá na hora, tanto a cor quanto o número de camadas. Entende? Esse aqui ele teve diversas camadas porque a própria logo exigiu isso na hora que eu fui criar. Então eu tentei na hora de fazer, deixar o menor número possível de camadas dentro da realidade daquela logo. Tá bom? Beleza, feito isso, a gente vai agora abrir o nosso Blender. Robson, mas espera aí, eu vou ter que comprar o Blender? Não, o Blender ele é um software gratuito. Isso é muito bom, porque ele é um software criado aí pela comunidade, enfim. E aí vocês vão criar o Blender, desculpa, vocês vão baixar o Blender, o link vai estar aqui na descrição. Aliás, informação importante, todos os links que eu falar aqui vão estar aqui na descrição, ok? Tanto o link para você baixar o Blender, quanto para você acessar o Facebook Spark, para você baixar o Spark no seu computador, que você vai precisar também. E alguns outros links importantes que vocês vão precisar aí para conseguir dar os seus primeiros passos nesses softwares. Então agora a gente vai abrir aqui o Blender. Podem ficar tranquilos porque vocês vão se assustar com essa interface. Eu também me assustei. Vou passar por alto algumas informações importantes, tá bom? Na hora de criar, ignora isso aqui. Vem em arquivo, novo. Se bem que de qualquer forma ele vai abrir um general aqui pra gente, né? Que é General. Enfim. Você pode apagar tudo isso que está aqui. Seleciona tudo, apaga, vamos começar tudo do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer aqui para dentro do Blender o nosso SVG, que foi aquele SVG que a gente acabou de fazer. Esquece todas essas ferramentas aqui. Tudo isso aqui você não vai precisar utilizar para essa função, tá bom? Então eu só vou te dar algumas noções de ambientação aqui para você entender. E também como você navegar, porque basicamente, você só vai precisar fazer uma coisa aqui no Blender, que é vir em arquivo, importar, aí você vai vir aqui, ó, Scalable Vector Graphics, SVG. Agora a gente vai encontrar o nosso SVG. Encontrou o nosso SVG, vamos importar aqui. Ué, mas peraí, Robson, cadê o... Tá aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas ele já está aqui. A gente precisa, primeiro de tudo, tirar ele desse chão e aumentar ele para que a gente consiga visualizar. No Blender, você tem as suas ferramentas que ficam aqui e você tem essa parte aqui, ó, que é onde você trabalha as camadas do seu arquivo. A gente vai selecionar aqui. A gente vai passar, na verdade, o mouse aqui, que no caso fica mais fácil, tá? E a gente vai ter que puxar essa setinha aqui, ó, porque é nessa setinha que vão ficar as informações de navegação. E aí a gente vai puxar essas informações aqui, ó, para a gente poder ter noção do nosso arquivo enquanto posicionamento dentro desse ambiente aqui, tá bom? Para eu me aproximar, eu uso o rolar do mouse. Para eu poder movimentar aqui, ó, através do nosso ambiente, eu uso o... Deixa eu só voltar aqui para o original. Eu mantenho pressionado o rolar do mouse, tá? O scroll, e giro aqui, tá vendo? Pressiono e giro. Aproximo, tá? E aqui a gente vai ter algumas outras informações de movimentação, que, por exemplo, se você mantém o Shift pressionado e utiliza o scroll do mouse, você consegue esse efeito. Se você utiliza o Ctrl, você já dá zoom, ok? Isso aqui a gente vai estar utilizando muito ainda. A gente precisa erguer esse SVG porque ele está basicamente no chão aqui. O que a gente faz? Vamos selecionar aqui as nossas curvas, e aí vocês vão ter que selecionar literalmente as curvas, ou então com essa ferramenta aqui, ó, vocês passam aqui para fazer essa seleção, ok? E aí a gente vai ter aqui algumas possibilidades de controle desse nosso elemento. Isso aqui a gente usa para poder mover ele ao longo do campo. Ctrl Z, a gente aperta Ctrl Z para voltar para o posicionamento anterior, tá? Isso aqui a gente usa para poder movimentar ele, tá vendo? Para poder girar ele, né? Que seria o rotate. Esse aqui a gente cria uma escala. Só que o problema de utilizar essa escala aqui é que ela é um pouco defeituosa. Vocês vão entender que tem uma forma de fazer uma escala um pouco melhor que essa. E aí, a gente vai rotacionar ele. A gente clica aqui no Rotate, tá vendo? Ele nos dá essas opções aqui, ó. Como a gente tem mais de uma camada selecionada, para a gente conseguir levantar ele aqui sem dar nenhum tipo de erro, porque o Blender tem um problema, você não consegue fazer ações em lote. Por isso que eu sempre vou bater na tecla de você tentar o menor número possível de camadas. Porque quando você tem muitas camadas, você acaba tendo dificuldade para selecionar todas aqui, ou para selecionar com essa ferramenta de seleção aqui.
e movimentar todos de uma vez, porque você não consegue mexer no parâmetro sozinho aqui, entendeu? Se você mexe nesse parâmetro, ele vai mexer somente em um deles, que seria esse aqui. Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó, pra você ver, tá vendo? Ele só mexe naquele que está selecionado aqui. Por que eles fazem isso, eu não sei. Mas é uma coisa que eu sempre implico muito, que esses programas gráficos, eles sofrem desse mal, e parece que todos têm isso, essas coisas de seleção. Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. A gente vai manter tudo selecionado e vamos girar através desse rotate aqui. A gente quer levantar a nossa logo que está no chão, e ela sempre vai vir no chão. A gente vai levantar ela através daqui. E por que a gente puxou essas transformações aqui para a gente ver? Justamente porque a gente precisa chegar aqui, ó, em um ângulo de 90 exatos. Tá? Não pode ser mais nem menos, é 90 exatos. Pronto, conseguimos. Beleza, nossa logo já está aqui. Vamos nos aproximar aqui para ver, tá vendo? Todas as outras questões relativas, aí ó, tô apertando o Shift aqui para poder conseguir fazer isso aqui, tá? Que aí você tem uma movimentação mais fácil aqui para você entender tudo. E agora a gente tem duas camadas, elas estão presas dentro uma da outra, por isso que ela tá com esse efeito esquisito aqui, que ela puxa metade de um, metade do outro. Mas a gente já vai corrigir isso. Trouxemos aqui a nossa camada. Agora, a gente vai para outra parte na questão do Blender, que é, você tem aqui embaixo formas de você ter controle sobre o material. E a gente vai utilizar duas funções principais. Uma delas é a função de curves, tá vendo? Porque cada objeto que a gente traz, cada camadinha lá do nosso SVG, se torna uma curve aqui dentro do Blender. Então, a gente vai vir aqui nessa ferramenta, vamos selecionar aqui, para poder permitir que a gente tenha acesso ao controle do nosso drift. Vocês vão entender o que é isso daqui a pouquinho, tá? E aí a gente entrou aqui na Curves, vamos descer aqui embaixo até essa parte aqui, ó, de geometria. Você vai clicar aqui. Onde está escrito aqui deslocamento, você deixa, a gente vai mexer no extrusão. O que acontece? A gente vai selecionar a nossa camada, que seria essa curva aqui, ó. A gente vai fazer a menor extrusão possível, que seria a extrusão 0.1. Tá vendo? Que é aqui que vai rolar o efeito da profundidade. Mas e cadê a outra letra, Robson? A outra letra desapareceu. Na verdade, a outra letra está dentro dessa camada aqui. A gente vai selecionar aqui. Tá? Eu acho que é até mais fácil, é até melhor a gente renomear. Vamos renomear isso aqui. Para renomear é só clicar aqui 2 vezes. Círculo, porque lá no Spark isso aqui vai fazer diferença. E logo. Vamos colocar o R logo, mais fácil. E agora a gente vai selecionar o nosso R logo aqui. E aqui no extrusão a gente vai colocar 0,012. É só exibir aqui, porque no caso não estava sendo exibido. Pessoal, voltando aqui para não ter nenhum tipo de erro, tá? A nossa logo aqui, ela não estava aparecendo antes porque eu tinha, tá vendo? Tirado aqui. Se você tiver dúvida sobre o Blender, se você está confuso, não está entendendo muito bem, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo onde o cara ensina o passo a passo inicial para você entender a movimentação no Blender. Eu precisei ver esse vídeo para poder entender como é que é um movimento aqui, porque eu não consigo explicar para vocês, até porque tudo que eu aprendi a respeito disso no Blender foi só justamente para afunilar e conseguir criar essa logo e esse tutorial aqui para vocês, tá bom? Que é porque o pessoal tava me pedindo lá e aí eu falei, vai, tem que fazer e vamos fazer, bora fazer. Beleza, estamos aqui, tá vendo? Trouxemos a nossa camada. Ela não veio com cor. Por que ela não veio com cor? Eu não sei, tá? Provavelmente foi alguma seleção que eu fiz lá no SVG, eu vou olhar isso. Só que não tem problema. É até bom que isso tenha acontecido, porque a gente vai mexer na cor dele aqui dentro do Blender mesmo. Feito isso, já tá aqui, tá vendo, ó? Vamos descer aqui, ó, pra gente colocar materiais. Para colocar materiais, você precisa vir aqui. Ele tá aqui como cor base preto. Vamos clicar aqui e vamos colocar em amarelo. Eu tenho o meu CMYK, o meu hexadecimal. Eu vou colocar ele, só um segundo. Beleza, a gente mudou aqui a nossa cor. Caso suas camadas estejam vinculadas, porque às vezes acontece de dar esse erro, dependendo da maneira como você salva o SVG, foi um erro que eu tive, você duplica a camada. Você Ctrl C aqui, Ctrl V, duplica a camada, apaga a anterior e substitui pela nova, que aí você consegue mudar a cor separadamente. Lembrando, menos camadas, menos trabalho, porque esse pessoal, eles gostam de fazer com que você faça tudo na unha. Mas vocês observam aqui, ó, que a gente já tem as nossas duas camadas
extremamente bem separadas e tem até uma diferençazinha tá vendo? De disponibilidade, não, de profundidade entre elas, tá vendo? Essa aqui é a camada de círculo e essa é a camada de logo. Na camada de círculo, eu vou deixar ela um pouco mais acinzentada, porque lá no Spark vocês vão entender que isso é uma decisão deliberada. Eu vou deixar ela meio acinzentada aqui, tá vendo? Eu simplesmente criei aqui por dentro da cor base. Uma última coisa importante aqui é que a gente precisa deixar o nosso elemento no centro exato aqui do nosso círculo, porque o anchor point que ele vai utilizar, anchor point, só para explicar para quem não sabe, é o ponto de ancoragem em relação ao centro do nosso objeto. É um pouco difícil de explicar agora, mas basicamente vocês vão entender melhor lá no Spark, tá bom? Eu vou selecionar o meu objeto como um todo aqui. Eu vou vir na ferramenta, é melhor selecionar por aqui mesmo. Eu vou vir na ferramenta de mover e vou simplesmente pegar e jogar ele aqui para o centro do nosso objeto, tá vendo? A gente vai movimentar o nosso objeto aqui no centro, tá bom? Vai no olhômetro mesmo. Tem como você fazer isso de forma matemática para saber o centro exato aqui, mas é por isso que você não precisava ver o vídeo que eu estou deixando aqui embaixo do cara explicando como movimentar aí no Blender, porque essa parte eu acabei ignorando. Não me julguem. Meu objetivo aqui não era esse. Mas isso aqui já é suficiente, vocês vão entender por quê. Lá no Spark, isso aqui precisa ficar 100% no centro, que é para fazer o giro. Beleza? Fizemos isso, agora vamos salvar isso aqui, ok? Feito isso, a gente vai agora salvar. Você pode salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele aqui. Salva na área de trabalho mesmo. Logo, option. Salvar arquivo Blender. Eu não me expliquei como é que salva, né, gente? Eu sempre esqueço isso. Na hora de fazer, eu tenho tanta coisa para pensar, mas calma. Arquivo, salvar. Para salvar o arquivo. Agora, a gente vai salvar ele como OBJ, que no caso seria como um arquivo que a gente vai levar lá para o Spark. Você vai em exportar, exportar como waveform. Arquivo, exportar, exportar como waveform ou OBJ. Na área de trabalho, a gente vai colocar logo OBJ. Vamos colocar para Spark, para não confundir, porque no meio de todos esses arquivos a gente acaba se perdendo, tá bom? Vamos aqui agora exportar como OBJ, que ele vai criar um arquivo para a gente, já está na área de trabalho. Salvou aqui, podemos já fechar o Blender, porque por aqui a gente já terminou, ok? Agora a gente vai para o grande problema de todos os nossos efeitos, que seria o Spark. O Spark já está na versão 118, ele atualiza com uma certa frequência, tá? E aí você baixa ele lá, o link vai estar aqui embaixo, não é difícil. Instala ele. E agora a gente vai abrir ele aqui. Agora a gente entra aqui na interface do Spark. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo. Tem alguns aqui que a gente consegue só substituir, porém eu não vou ensinar dessa forma, porque além dele ser mais limitado, ele é mais complexo, ele vai trazer mais confusão para a cabeça de vocês. E tem a questão é que quando o objeto vem como sticker 3D, como Word Object ou como qualquer outra coisa aqui, você só consegue utilizar o efeito na câmera traseira do celular. Você não consegue utilizar ele na câmera frontal e o cliente ele vai querer que esteja lá na câmera da bendita da câmera frontal. Então, vamos em New Project, beleza? Criamos em New Project, vamos criar em Plane Tracking. Clicamos aqui, a gente vai abrir o nosso painel aí do tão temido Spark. Isso aqui não é um curso de Spark, então eu vou dar só uma passada por cima de algumas informações importantes aqui, ok? Primeiro, a gente tem aqui a nossa cena, que é onde os nossos objetos vão efetivamente ficar, ok? Aqui embaixo, todos os objetos que são trazidos de fora para dentro do Spark. Aqui tem um Patch Editor, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, esquece ele por enquanto, por isso que eu fechei ali. Aqui a gente tem o nosso painel principal. Aqui a tela do celular, que é como esse objeto vai aparecer ali na tela do celular. E desse lado aqui a gente tem as nossas propriedades. Toda vez que a gente clicar em algum objeto, aqui muda, vocês vão entender isso ainda. Primeira coisa a ser feita, Add Object. A gente vai clicar aqui em Add Object para trazer aqui para dentro esse OBJ que a gente acabou de fazer ali, né, no Blender. Então aí você vai clicar aqui em 3D Object. Sempre que quer incluir alguma coisa, Add Object. E pessoal, eu vou passar por cima só das informações mais relevantes para não ficar tão longo o vídeo, não ficar tão maçante, ok? Em 3D Object.
Aí você clica aqui em Insert. E aí você vai procurar o seu arquivo lá onde você salvou ele, tá bom? Eu salvei dentro desta pasta. Cadê a pasta? Ele vai abrir, a gente já vai trazer o nosso objeto. E ele vai aparecer aqui dentro da pasta Device. Câmera. E ele tá aqui, ó. Tá vendo? Tanto é que quando a gente clica, ele aparece aqui pra gente que ele fica disponível. Trouxe o objeto, agora a gente vai fazer aquilo que todo mundo que trabalha com programa gráfico tem que fazer a cada 30 segundos, que é salvar. Ctrl S. Aí ele vai perguntar qual que é a pasta. Vou colocar nessa pasta aqui mesmo. Eu vou colocar... Isso aqui é um outro teste que eu estava fazendo, pessoal, por isso que já tem ela criada. Então vou colocar 3D. Opa, é 3D. Option, filtro 2. Salvamos. Ufa, meu coração já está até mais aliviado. Podemos continuar o vídeo? Podemos. Por quê? Assim como no Blender, mas diferentemente do Blender, calma. No Blender, lembra que é o scroll, esse botãozinho aqui, ó, que a gente usa para poder movimentar? Aqui é o botão esquerdo do mouse. No botão esquerdo do mouse você consegue fazer tudo. O scroll, ele só dá zoom, tá vendo? Mas o botão esquerdo, apertando o Ctrl, ele faz essa movimentação em 3D. Apertando o Shift não acontece nada, mas apertando o Alt você consegue fazer essa questão de movimentação. Então, para você ter uma movimentação fluida e conseguir observar todos os pontos do seu objeto, clicou com o botão esquerdo, manteve o botão esquerdo pressionado, então aí é Ctrl e Alt para você fazer aí essa movimentação, certo? Voltamos para o nosso objeto, salvamos. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro movimento, que é o movimento de girar. Talvez antes, só para vocês não ficarem totalmente perdidos, vamos só movimentar um pouquinho o objeto aqui para vocês entenderem, que é assim, quando você clica aqui, ó, e aí você tem essas três ferramentas, que é movimentar, girar e escalonar, ok? Vamos só movimentar aqui, ó, o giro para poder deixar ele um pouco para o lado aqui, para ele ficar mais no centro da nossa tela. Que aí ele já vai aparecer para o cliente aqui exatamente no centro da tela. Fez qualquer movimento, você salvou, podemos continuar. Agora a gente vai clicar aqui em Action, com o nosso objeto principal selecionado, tá? Só lembrando, se a gente abrir aqui, ó, ele vai aparecer para a gente cada camada separadamente também. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco, mas por hora, o objeto principal é que a gente vai clicar nele e clicar em Action. Clicou em Action, Animate, Spin. Aí ele vai começar a girar para a gente. Uma velocidade um pouco alta. Agora a gente vai ser introduzido na questão do Path Editor. O Path Editor é onde você vai fazer todas as configurações necessárias para que esse objeto funcione de uma maneira fluida ou da forma como você precisa. Agora, nessa nova versão do Spark, ele está trazendo várias informações no Path Editor. Mas a gente pode ignorar tudo isso aqui em cima, podemos apagar tudo isso aqui, mas eu não vou apagar isso aqui porque isso vai aparecer para vocês. Vamos só nos focar nesses embaixo aqui, que são os que a gente vai criar, tá bom? O Loop Animation é aquele que define o loop de animação, que é isso aqui que vocês estão vendo. A gente vai mexer nos parâmetros clicando dentro dessas ferramentas aqui, ó, tá vendo? Cada uma dessas, mas nesse primeiro momento a gente só precisa se focar nesse aqui que seria o Loop Animation. O Loop Animation tá aqui, vocês estão vendo que ele tá girando super rápido? Às vezes o cliente vai querer que gire mais rápido ou mais devagar. Quanto mais próximo de quanto mais próximo de 1, mais rápido. Quanto mais próximo de acima de 1, mais devagar. Então vamos colocar aqui 4, que ele fica um movimento um pouco mais lento, mais suave. Dá para a pessoa entender a logo, ler ela, tá bom? File, save, o tempo todo. Feito isso, a gente agora vai colocar as outras informações que também são importantes, mas que ainda não colocamos aqui porque eu estou querendo criar pelo menos o primeiro para vocês entenderem o processo e os demais vocês vão precisar fazer por si só. Mas fazer o que exatamente? Criar todos esses patches aqui, ó. Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês essa imagem, para vocês só pegarem, copiarem e colarem essa informação lá. E aí a gente tem o Screen Pitch. O que o Screen Pitch faz? O Screen Pitch permite que o cliente, utilizando o dedo em formato de pinça, consiga aumentar e diminuir a logo. O Loop Animation é esse que vocês viram girando, e o Screen Pan é aquele que faz com que na hora que você arrastar o seu objeto dentro da tela, ele siga ali o seu dedo. Isso acontece porque isso aqui é importante. Foi uma coisa que eu demorei um tempão para entender e é super simples. Você só precisa colocar os comandos corretos, tá bom? Vamos criar aqui então
nosso screen pitch para vocês entenderem. Vou deixar aqui na tela do lado, que é para não avacalhar o rolê todo, né, meus amigos. O que vocês vão precisar fazer é, entrou no Spark, tá com um objeto aqui dentro, já tem, na verdade, um screen pitch criado aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que ele agora está criando isso automaticamente, que parece que é uma necessidade geral da galera. Um screen pitch que passa pelo pack, tá bom? E cai aqui no placer. Vocês vão entender o que é placer agora mesmo, daqui a poucos segundos. O que a gente vai fazer? Clicou com o botão direito do mouse, abrem esse painel. Aí vocês vão pesquisar no search aqui por screen pitch. É screen pitch, né? Pitch, não, pitch. Add patch. Criou aqui pra gente. Agora, clicou de novo, vamos pesquisar por multiply. Add patch. Criou pra gente. Agora a gente vai criar um pack. Então, aqui, pack. Da mesma forma como tá lá na imagem, beleza, pessoal? Add patch. E por fim, a gente vai ter o nosso projeto aqui. Nosso objeto, vocês vão entender por que esse aqui é amarelo agora. Quando a gente clica, por exemplo, em Scale, ele joga para a gente aqui dentro esse amarelo, porque ele está indicando para a gente, ele trava para a gente o nosso objeto de ser utilizado, de ser aumentado, feito qualquer outra coisa aqui, quando essa informação está em amarelo, porque ela é jogada dentro do patch add, uma coisa muito simples que o próprio Facebook não explicou lá nos tutoriais dele. E agora, da mesma forma como a gente tem aqui na nossa imagem as ligações, a gente vai fazer as ligações seguindo essa mesma lógica, tem que ser exatamente igual. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, que ele está ligando o segundo com o primeiro, o segundo do print com o primeiro do multiply. Vamos vir aqui no segundo do print com o primeiro do multiply. Voltamos aqui, a gente tem agora que ligar esse a 3 pontos do pack. Vamos vir aqui e ligar esse aqui aos 3 pontos ali do nosso pack. Por fim, para finalizar, não menos importante, é ligar esse nosso patch aqui ao nosso objeto. Como é que a gente vai ter certeza que funcionou? Existem duas formas. Primeiro que a gente pode testar no nosso dev, se daqui a pouco a gente vai fazer isso, não vamos fazer isso agora. E também a gente pode, através dessa ferramenta aqui, fazer uma simulação de toque, Simulate Touch, tá vendo? Quando você clica, ele só não vai aumentar porque você não consegue 2 pontos de toque, que seria a pinça. Mas, como aqui não deu nenhuma mensagem de erro, significa que já está funcionando. Quando a gente for fazer o teste lá, ele vai aparecer pra gente, certo? Vamos continuar agora, porque a gente vai partir agora... Opa, cliquei errado. A gente vai partir agora para fazer o nosso Screen Pan. O Screen Pan é um pouco mais complexo, eu vou adiantar o vídeo para ele não ficar tão longo, mas o processo é o mesmo. Eu vou pesquisar por todos eles aqui, vou incluir todos eles aqui, e a gente vai, no fim, fazer os testes aí, para vocês entenderem por que isso aqui é tão importante, tá bom? Vamos lá. Chegamos num ponto crítico aqui, e isso é importante eu explicar para vocês, porque foi uma coisa que eu fiquei muito em dúvida na hora que eu estava fazendo aqui, né, os meus primeiros projetos relativos a isso, que é o seguinte: quando você está trabalhando aqui com Unpack, Multiply, Divide, eles têm algumas opções quando você clica neles e eles aparecem isso aqui, ó, essa informação. No caso do Unpack, em específico, ele vai aparecer para a gente aqui um tal de Vector 3. Esse Vector 3 é porque ele está mexendo com 3 posicionamentos possíveis: profundidade, altura e largura. Aqui a gente vai ter que clicar e colocar em Vector 2, porque aí ele vai ficar apenas eixo X e eixo Y, certo? E é da mesma forma como vai estar aqui no objeto para vocês, talvez é uma coisa que vocês não vão prestar atenção no primeiro momento, mas é muito importante, porque se você deixa com o eixo em 3 dimensões, ele não consegue fazer a mesma localização, entende? Então, dessa forma, vocês têm que seguirem exatamente como está na imagem, todas as ligações, inclusive os cálculos, vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos só ligar aqui antes o nosso Unpack ao nosso Multiply, que o Unpack vem o segundo com o primeiro do Multiply, que o Multiply fica aqui embaixo. Depois você vem para o Pack, onde você vai clicar
no unpack do primeiro pack, no multiply do segundo, para fazer uma movimentação mais fluida ali dentro do nosso projeto. E por fim, quando a gente chega aqui no pack, a gente já tem o nosso position. A gente vai ter que clicar aqui para ele poder trazer para a gente o position do objeto, certo? E aí a gente já vai conectar aqui. Conectou, Ctrl S. Deu tudo certo, Robson? Ainda não. Por quê? Vocês vão ver o que vai acontecer agora, que foi uma coisa que eu fiquei dias penando para poder entender o que era esse bendito desse negócio. A gente está aqui, ó, simulando o toque, certo? Na hora que clicamos, o trem some. Poxa, mas quanto é que o trem foi? Através de um tutorial que eu vi em espanhol, gente, olha só, eu tive que assistir esse negócio em inglês, espanhol, em diversos idiomas. Só ver se está gravando aqui, porque senão já viu, né? Tá gravando. Isso aqui, ó, ele tá criando pra gente um mecanismo onde cada toque que a gente dá aqui, ele cria uma situação muito complexa, por assim dizer. Ele tá, na realidade, cada movimentinho que a gente fez aqui é um movimento gigante dentro do projeto. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa vir no divide aqui, tá vendo? A gente vai, ao invés de number, colocar em vector 2. E aqui onde está escrito second value, a gente pode colocar 2000, que ele vai ficar um resultado muito mais assertivo em termos de movimentação do objeto dentro do projeto. Certo? Agora está tudo conectado aqui. Ctrl S para salvar. E agora a gente vai fazer uma movimentação aqui. A gente pode ver a movimentação já bem, ó, tá vendo? Nós devemos estar movendo do nosso querido monitor na hora que a pessoa clicar lá. Certo? Não terminamos ainda, por quê? Agora a gente tem que fazer um ajuste também com relação à movimentação aqui, ó, e é por isso que a gente coloca esse multiply. Esse multiply, ele permite que a gente faça essa movimentação, só que essa movimentação, ela tá como 1. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 0,5, porque aí, no caso, ele vai reconfrontar a questão do nosso multiply e ele vai seguir o nosso dedo. Finjam que isso aqui é meu dedo, que é basicamente isso que, né, isso aqui representa. E aí, quando a pessoa clicar lá, aí a gente já consegue fazer essa movimentação, diminuir, aumentar, colocar onde a gente quiser, no canto, no começo, maior, menor, a gente já tem a nossa movimentação toda criada. Foi uma coisa que eu demorei um tempo para entender e fiquei batendo a cabeça. Caso vocês queiram cobrar mais pelo serviço, porque pode, vocês vão dar um gostinho especial para o seu cliente, que é através do Screen Tap. Screen Tap é toda vez que a pessoa clicar aqui, esse objeto ele vai voltar para sua posição original. A gente tem um plane finger aqui, ó, que ele vai vir no planes aqui. O Screen Tap a gente vai ligar o primeiro com o set tracker aqui do nosso plane select. O enable a gente vai ligar ele ao screen position. E esse gesture state aqui, ó, a gente vai ligar ele ao reset do screen pan. Tudo isso ligado, Ctrl S, movimentamos o nosso objeto, mas a gente clicou na tela e ele volta para o posicionamento original. Tá vendo? Isso aqui vai dar um gostinho a mais para o seu cliente aí. Para o objeto não ficar tão em cima, como é que a gente faz? Ao invés da gente clicar aqui, porque agora a gente não consegue mexer mais na movimentação dele, o que eu faço? Clico aqui, seleciono as duas camadas, ou 3, 4, quantas forem, e aqui, com a camada de dentro selecionada, é que você vai jogar o seu objeto mais para o centro da tela, porque toda vez que a pessoa fizer essa movimentação, Ctrl S, toda vez que a pessoa fizer essa movimentação, ela clicou, volta para o seu posicionamento original. Se a pessoa não quiser isso, tem como tirar também, certo? Feito isso, então, o nosso projeto já está todo movimentado dentro. Vamos testar? Uma forma de testar é, por exemplo, a gente clicar aqui e colocar para poder visualizar através da nossa tela. Para a gente poder visualizar, a gente vem aqui em vídeo, aí seleciona aqui uma das... Eu não consigo mexer na minha webcam agora, porque eu estou gravando essa tela e é por isso que eu estou aparecendo para vocês aqui, ó, nesse círculozito aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui vai dar algum conflito, vai dar um bug bizarro. Mas vocês conseguem testar no celular de vocês. Como é que vocês vão fazer? Test on device. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em Instagram. Nesse caso, o meu Instagram ele já está conectado aqui. Tá? Se você não estiver conectado ao seu Instagram, você vai fazer o seguinte. Só que tem send. E aí, no caso, ele gera um link de teste.
Você pode pegar esse link de teste, você vai copiar ele aqui, jogar no seu celular e fazer o teste. Beleza? Se vocês quiserem, posso deixar esse link aqui também, mas no caso ele é para no máximo 50 usuários. Então, assim, se você clicou e o link não abriu para você, eu só posso te desejar um feliz aniversário. Finalizado isso, vamos agora para a próxima etapa, que a gente tem que transformar isso aqui naquela coisa espetaculosa, cheia de brilho, com outras cores, vocês vão entender ainda, beleza? Então, ó, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho das notificações e também no gostei, se você estiver gostando desse vídeo, ok? Vamos agora para a nossa próxima etapa. Pessoal, agora a gente pode fechar aqui o nosso Pet Editor, ok? Fechamos o nosso Pet Editor, o nosso objeto agora já está 100% disponível para a gente movimentar ele aqui, enfim, brincar e mexer com ele. Se vocês fizerem um teste lá no celular de vocês, vocês já vão conseguir fazer essa movimentação aqui que eu estou fazendo, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos incluir agora materiais nesse objeto. O que são materiais? Toda vez que a gente trabalha com 3D, você tem o seu objeto nesse formato de vetor aqui, que é como o nosso objeto está. Deixa eu só pausar aqui, que esse tem girando vai acabar me deixando doido. E aí, você tem que incluir materiais nele. Como é que você vai fazer isso? Você vai primeiro clicar em Asset, aqui, tá vendo? Para você incluir coisas. Você pode tanto incluir texturas de fora, a gente vai incluir texturas de fora. Se bem que eu não estou tanto com a intenção de incluir texturas aqui não. Acho que é melhor ensinar para vocês direto como utilizar uma outra ferramenta que também é muito interessante. Vocês vão clicar em Material. Ele vai criar um novo material para a gente. Vamos só colocar um nome aqui, por exemplo, Rename Logo Robson, que é para ele não se confundir com nenhum outro material, certo? Cada camada dessa aqui pode ter a aplicação de um material específico, porque você pode, por exemplo, colocar esse objeto aqui como um material espelhado e esse outro como um objeto metálico. Eu não vou me aprofundar aqui na questão de materiais, porque eu só iria prolongar esse vídeo desnecessariamente, mas basicamente é você incluir uma informação para deixar isso aqui mais realista. Que ele criou esse material aqui pra gente, que é o material específico dele. A gente não vai mexer nele, a gente vai mexer nesse círculo curve aqui, que seria o objeto onde a gente quer aplicar o nosso efeito. Eu não quero aplicar esse efeito nessa parte aqui, e é por isso que eu fiz as duas partes em separado, porque eu poderia aplicar o efeito apenas no R ou nessa outra parte que fica em volta, que é onde vai ser a moldura do nosso projeto, que fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Não fica tão vazado. Eu não gosto de vazamento, mas dependendo da pessoa, ela vai querer o vazamento. E nesse caso, você não teria esse... ele estaria separado. Vamos fingir que ele não está aqui, que a gente usaria só isso. E faria as mesmas coisas que eu vou fazer nele, só que nesse objeto, tá? Só que eu vou fazer um só para o vídeo não ficar tão longo. Clicamos aqui em Circle. E aí ele já tem meio que um material aqui, só que a gente vai aplicar esse material novo que a gente fez. A gente acabou de clicar o material Logo Robson. Ele vem numa cor diferente, tá vendo? Que é uma cor bem diferente daquela original dele. E aí a gente vai editar esse material. Como é que a gente edita o material? É clicando em cima dele. Aplicou o material, a gente edita ele. Algumas coisas aqui eu vou explicar meio que por alto que vocês vão entender. Tudo isso que já está disponível são os materiais, as informações de material básicas. Então, você tem, por exemplo, difusão. Difusão ela tem a ver a maneira como a sombra é influenciada, a maneira como a luz é influenciada dentro desse material aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco vermelho aqui. Na hora que eu colocar a cor vermelho, ele já faz uma aplicação em vermelho. Então, se eu quiser só mudar a cor, é a forma mais fácil. Mas ele ainda está meio seco, né? Mas, antes da gente continuar, tá vendo aqui em cima está escrito Shader Type? Eu vou deixar, inclusive, o artigo aqui falando sobre materiais aqui dentro do Facebook Spark, mais fácil. A gente vai colocar em Physically Based, que ele tem a ver com uma... Cada um desses aqui tem um objetivo, tá bom? O Physics Based, que é baseado na física do mundo real. Entre aspas, é claro, né? Que geralmente as pessoas vão querer um efeito um pouco mais real. Então a gente tem aqui a cor da nossa luz ou da nossa sombra. Nesse caso, pode esquecer a questão de textura, que a gente só vai usar uma textura aqui. Mas aqui em Surface Parameters, a gente vai jogar o metalizado mais para cima. Roughness a gente não precisa mexer e nesse Occlusion Strength aqui a gente vai aumentar também. Daqui a pouco, quando a gente colocar a luz, vocês vão entender que ele vai se comportar conforme a luz do projeto. Mas já deu para ter uma palhinha aqui na hora que eu passei. Essa luz que ele está refletindo é exatamente isso aqui, que seria uma luz
direta, a gente vai incluir outras luzes também, mas só para vocês entenderem. Lembra quando eu falei que a maneira como a luz é refletida dentro do projeto está relacionado com essa cor que a gente selecionou aqui, ó. Vamos supor que eu vou colocar azul, vocês vão ver que vai mudar para azul ali. Ficou meio roxo, mas vocês entenderam, né? É basicamente isso. Vamos deixar num cinza mesmo, porque aí ele fica mais daquele jeito, um pouco mais real. Ainda não está totalmente real, mas se a gente animar o objeto, ele vai refletir uma luz, tá vendo? Que é porque nesse caso a gente colocou o metallic mais alto aqui. Salvou. Todas essas outras informações aqui, vocês, entre aspas, podem ignorar. A gente, na verdade, vai ter que se focar aqui, ó, no environment. Porque agora a gente vai trazer um tipo de arquivo que é um pouco diferente, que ele é um arquivo que tem um formato, deixa eu só lembrar o nome do formato, na hora que eu venho aqui em Choose File. Na minha área de trabalho eu já tenho o formato de arquivo específico aqui. Tá aqui em textura Spark, tá vendo? Eu vou deixar essa textura em HDR, isso, em HDR. Essa textura aqui ela vai ficar disponível para vocês aqui embaixo. E tem um site onde você vai baixar texturas HDR para você utilizar no seu projeto. A textura HDR ela tem como se fosse um espelho em volta dele, do objeto, refletindo tudo aquilo que está dentro do ambiente. É como se estivesse dentro do ambiente. Ele trouxe aqui pra gente, e aí ele faz justamente esse espelhamento aqui, ó, tá vendo? É como se tivesse alguma coisa em volta, aqui, ó, criando um espelho, tá vendo? E o arquivo HDR, ele tem essa característica. E olha que legal que fica. Agora você tem as luzes do objeto, mas parece que o objeto está dentro da cena. É por isso que às vezes você vê, parece que tem uma sala, tem alguma coisa, mas na verdade é o HDR que cria essa ilusão de ótica, que nada mais é do que um material sendo aplicado em cima do objeto. Se a gente girar ele aqui, ele fica extremamente real. Mas espere, Robson, mas eu queria que só aqui do lado tivesse o espelhamento e aqui na frente fosse o preto. Então o que, que você teria de fazer? Você teria que ir lá no Blender criar uma camada extra aqui por cima, que essa camada ela iria ficar por cima da nossa segunda camada. Essa outra ela ia ficar 1 milímetro ou 2 milímetros um pouco maior do que a camada de dentro e a logo iria ficar dentro dessa outra camada. Então, se esse extruder aqui, lembra que foi 0.1, esse foi 0.12, o outro poderia ser 0.11, que ele ia ficar entre os dois aqui, iria tampar essa parte aqui da frente, e ao mesmo tempo ele iria permitir que só do lado você tivesse aqui a sua textura especial. Só que eu não quero que essa textura fique dessa forma. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Color e vou escurecer um pouco mais, para poder deixar ele mais próximo do preto. Que aí, nesse caso, ele vai pegar as características de uma coisa e juntar com as características de outro. Tá vendo? E aí, nesse caso, eu tenho um brilho externo, um objeto preto, como se fosse aquele objeto em laca. Eu não lembro como é que é o nome do material, mas é aquele material que eles usam em fachada de loja, que é um material brilhante, mas ao mesmo tempo ele tem cor. Quero azul. Robson, não gosta do preto, vamos de azul. Mesma coisa. Tá vendo? Você tem a realidade aumentada dentro do seu projeto, mas ao mesmo tempo você está deixando na cor que você quer. Eu vou deixar aqui num cinza, porque ele fica um pouco escuro, mas eu não vou deixar ele totalmente preto, não, para não ficar tão pesado. Beleza? Não quer cor nenhuma, é branco. Quer um pouco mais de cor, seleciona aqui dentro dessas cores, ou coloca o hexadecimal. Isso aí é você quem sabe. Da mesma forma, eu poderia fazer isso no R aqui também. Vamos fazer no R, só para testar? Só para a gente ver como é que vai ficar? Vamos lá. Mas espera aí, ele aplicou o mesmo material nos dois, eu não queria que ficasse igual. Então, vocês vão duplicar isso aqui. Na verdade, a gente está selecionando um negócio, né? Sem querer que ele fizesse isso. Então, vamos colocar aqui, ó. Só o R. Clicamos aqui e vamos só mudar a cor dele para amarelo. Que aí, no caso, ele pegou as mesmas características. Ele está aplicando os dois porque, na verdade, eu não selecionei um material diferente. Então, selecionou aqui o Circle Curves. Aqui, ele vai colocar o logo Robson. E aí você tem dois materiais diferentes. Só que esse amarelo ficou horroroso, né? Esse amarelo está feio para chuchu. Eu poderia também diminuir um pouco a questão do metalizado aqui, para ele não ter tanto reflexo, tá vendo? Justamente para ter essa diferenciada aí.
basicamente nosso material aqui já está criado. Se vocês quiserem saber como que ele vai ficar, lembrando que o link está aqui embaixo, ou vocês também podem ir lá no meu perfil do Instagram, que é onde eu vou publicar esse efeito aqui, porque aí vocês podem, pesquisando pelo meu nome, Robson Oliveira, vocês vão saber como é que esse material ficou. Pode fazer isso agora. Vá lá no seu Instagram, pesquisa por Robson Oliveira nos filtros. Lembra? Clicou nos filtros, arrasta até o final, clica lá que vocês vão conseguir achar esse filtro lá dentro. Pessoal, eu interrompi a gravação aqui e voltei com o meu objeto já retirando o material do R, tá? Porque eu preferi ele dessa forma. Vou só escurecer um pouquinho mais esse aqui, porque ele não ficou escuro o suficiente. E vou agora incluir as luzes para a gente finalizar a parte aqui do Spark. Para você adicionar luzes, assim como qualquer outro objeto, tá? É você vir aqui e colocar em diversos tipos de luz. Ambient Light, luz ambiente. Direct Light, aquela luz ali que a gente já está utilizando, a gente só consegue utilizar duas por projeto. Environment Light, eu não entendi direito para que serve, mas aqui nesse caso a gente vai usar um Point Light. No caso ela cria uma luz de ponto. Você coloca aqui em Insert, ela já vai adicionar para a gente essa luz. Que ela dá esse efeito, tá vendo? Que é como se tivesse uma luz aqui direta de frente. Para a gente observar como é que ela está se comportando aqui, ó. Nesse caso a gente pode inclusive jogar ela um pouquinho para trás, tá? Vamos aproximar um pouco mais aqui. Colocar ela um pouco mais para cá e girar ela através dessa ferramenta aqui em cima. Clicou aqui, deu uma giradinha nela, porque ela vai ficar um pouco de lado. E aí a gente pode colocar uma outra Point Light para poder fazer contrapeso e ficar do outro lado. Veio aqui, clicou em adicionar Object, Point Light, Insert. Vai ficar uma luz um pouco mais intensa, tá vendo? Clicou aqui, arrastou ela para cá. Isso eu só estou dando de exemplo, vocês vão fazer como vocês quiserem, tá bom? Isso aqui é uma das possibilidades que vocês têm, que isso aqui deixa o objeto cada vez mais realista. Né, que vai parecer de fato que tem uma coisa em 3D ali, em 3 dimensões funcionando. Vocês veem que agora tem 3 luzes aqui, e que essa luz, ela tem uma diferença com relação ao objeto, parece ter um ponto passando aqui, né? Vocês podem, no caso, diminuir a intensidade, tá, de cada uma delas separadamente. Vamos deixar a intensidade das duas em 70%, porque aí, no caso, ela não fica uma luz tão forte. Selecionar 0 aqui, e vamos colocar em 70%. E também você pode mexer a maneira como essa luz é comportada em cima do material. Quer editar o material? Clicou aqui. E aí a gente vai clicar nessa cor aqui. Essa cor aqui ela vai determinar a intensidade da luz. Porque quanto mais a gente subir aqui, ó, mais forte essa luz vai ficando também. Tá vendo? Olha o tamanho que ela tá com relação ao tamanho que ela fica quando a gente diminui aqui. Certo? Na luz a gente também consegue mexer na cor dela, mas eu não vou me aprofundar nessa parte, que eu não acho que isso seja importante não. Vamos só talvez deixar uma delas em amarelo, porque eu acho que vai ficar legal, quer ver? Que uma delas fique em amarelo, tá vendo? E aí você consegue mexer no range dela para ela poder ficar maior assim, tecnicamente falando. E no caso a gente agora tem as luzes, o objeto está brilhante, tá? Era só para vocês entenderem essa parte de luz, porque isso também é importante na hora de você aplicar ali, né, o material. E agora, para finalizar, a gente vai publicar esse projeto. Para publicar é muito simples. Vocês vão clicar em Publish aqui. Salvou? Tá salvo? Garantiu que tá salvo? Vem, clique em Publish. Vocês vão clicar em Publicar como novo efeito. Aqui vocês vão fazer um vídeo de recorte, tá? Para não ter que ficar gravando por fora. Deixa eu só colocar aqui, ó, que ele vai colocar o vídeo em laranja, quer ver? HD Virtual. Se bem que tá todos a mesma coisa, vamos deixar assim mesmo. Agora a gente vai gravar um vídeo aqui de 15 segundos. Gravou nosso videozinho, save, e ele vai salvar pra gente lá na pasta. Todas essas informações aqui, deixa como tá. Vocês não vão colocar em upload. Vocês só vão colocar em upload caso vocês já tenham o Spark linkado com o Facebook de vocês, ok? Vamos colocar em export que fica mais fácil, porque na maioria das vezes você vai ter que exportar para mandar para o seu cliente, tá? Você vai clicar em export. Clicamos em salvar. Agora a gente entrou aqui. Esse é o link que eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo, para vocês publicarem os efeitos. E talvez vocês podem até inclusive mandar dessa parte em diante lá para o seu cliente, para ele conseguir fazer a publicação do efeito no Instagram dele. Porque você precisa estar logado na sua conta do Instagram e conta do Facebook vinculada ao Instagram para você conseguir a publicação desse efeito.
O nome que a gente vai colocar é Robson Oliveira Logo 3D. Só tá aqui que deu, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai colocar o nosso arquivo ArcExport, que foi aquilo que a gente exportou lá do Facebook Spark. Eu falo sempre Adobe Spark, mas é Facebook Spark. Calma. Área de trabalho. Aqui. A gente vai puxar agora esse arquivo aqui, ArcExport. Tá vendo que foi isso que a gente trouxe? Agora a gente vai, enquanto ele vai subindo, vai demorar um pouquinho ainda. Todas as plataformas, certo? Público. No caso, ele não pediu o vídeo ainda, mas vai pedir ali embaixo. E aí aqui, ó, a gente coloca o nosso proprietário, que no caso, essa é a minha conta do Facebook, e essa aqui é a minha conta do Instagram. A gente já tem uma prévia aqui de como que ele vai ficar, certo? Categorias. No caso, a categoria seria Mundo AR, que seria esse aqui, efeitos, coloca objetos AR perto das pessoas, beleza? Selecionei esse aqui. Agora a gente vai colocar as palavras-chave, por exemplo, Robson Oliveira Designer, Robson Oliveira Logo 3D, Robson Oliveira Logo, Robson Oliveira Logo 3D, e deixa eu ver o que mais, e Robson Designer, Robson Motion Design. Tudo isso aqui é porque na hora que a gente for fazer a pesquisa, lembra que vocês vão lá no Instagram de vocês daqui a pouco para poder ver o efeito? Porque eu não sei o que está acontecendo, mas todas as contas que eu tenho feito, o Facebook ele tá barrando, ele não está deixando o efeito entrar aqui. Eu acho que é porque tem logo. E logo é uma coisa que o Facebook não gosta muito de ficar exibindo. Ele quer exibir o logo dele e dos produtos dele, não a sua logo, porque você é um Zé Ninguém, certo? Agora, a gente não precisa fazer uma captura de vídeo, porque o vídeo de demonstração a gente fez ali antes de exportar, lembra? Agora a gente vai puxar esse vídeo aqui, ó, que é esse aqui que a gente fez. A gente abre ele e ele vai ficar como um vídeo de demonstração para a pessoa ver ali aquela prévia, que é quando você vai colocar qualquer efeito, sabe? O vídeo é muito longo, o vídeo só pode ter 15 segundos, então a gente vai ter que fazer um outro vídeo, só um segundo. Ele sobe agora pra gente aquele vídeo, lembrando, salva aí mais ou menos ele com 7, 8 segundos, que é para não ter bug, porque senão depois ele fica dando erro aqui. A miniatura do vídeo, vamos colocar uma outra miniatura do vídeo, vamos carregar uma imagem minha aqui, porque eu quero aparecer bonito ali na hora que a pessoa colocar, na verdade, eu não sou bobo. Muito bem. A gente não precisa colocar colaboradores, exceto caso você tenha um interesse em fazer ele no seu Facebook, para depois colocar o Facebook do seu cliente como um colaborador, né? Ou seja, criado por mais de uma pessoa, vai aparecer em mais de uma conta. Publicação quanto antes, certo? Acordo legal. Agora a gente vai colocar aqui em enviar. E aí, ele vai estar aqui pra gente, a gente é redirecionado para essa parte, a gente clica aqui em efeitos, e aqui, ó, em seus efeitos é onde você vai definir se ele vai ficar publicado ou não. Deixa aqui publicado, que depois que ele for analisado, tá, demora alguns dias aí, geralmente de 5 a 7 dias úteis, e aí depois disso ele fica disponível lá pro seu cliente, porque ele vai ficar te enchendo o saco, te ligando, cadê a porcaria do efeito que ainda não entrou no ar? Calma, meu amigo, vai entrar no ar. Se não entrar no seu perfil, paciência, é uma política deles, não podemos fazer nada. O nosso papel é deixar ele lá com as tags corretas, para na hora que ele for criado, a pessoa conseguir pesquisar e achar. Mais do que isso, a gente também cria um link. Lembra que tem um link aqui dentro do Spark, quando você faz esse send aqui, que ele vai criar um link? Pois é, esse link você também pode enviar para o seu cliente, e seu cliente pode enviar para outras pessoas para usar ali no celular. Uma vez que ele estiver disponível, a pessoa já consegue usar através do próprio link mesmo. Faz o vídeo lá e manda, beleza? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, aqui ó, teste link, tá vendo? Comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Assiste outro vídeo lá se você tem interesse em criar GIFs lá pelo After Effects, que é uma outra forma de você criar também, mas ele fica meio ruim. Não vou recomendar. Agora esse aqui é novo. Esse é o novo... Esse é o novo supra-sumo dos vídeos do meu canal, beleza? Se inscreve aí, deixa recomendação de vídeo, manda para seus amigos, faz tudo isso que você me ajuda bastante. Clica no sininho das notificações e curta se você gostou. Ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.